Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 17, 48. Todas as coisas contêm o germe da regeneração. A vontade de Deus deve regenerar a vontade humana para mudá-la em divina. Estava, segundo o meu costume, fundindo-me no santo querer divino e fazendo-se diante de minha mente aquele vazio imenso da Santíssima Vontade Suprema, pensava entre mim: como pode ser que este vazio será preenchido pela correspondência dos atos humanos feitos nesta adorável vontade divina? Para fazer isto, devem ser removidas todas as barreiras da vontade humana que impedem o passo para entrar neste ambiente eterno e celestial da vontade suprema, na qual parece que Deus os espera, para fazer com que o homem retorne à sua origem na ordem da criação e sobre aqueles primeiros passos e caminho no qual tinha tido o seu princípio. Contudo, nada de novo se vê no mundo do bem, de bem. Os pecados como eram, tais são, aliás, piores. E se algum despertar se houve de religião, mas no fundo, na substância, estão vícios que harmonizam mais que antes. Portanto, como poderá ser que o homem dê a morte como de um só golpe a todos os vícios, para dar vida a todas as virtudes, como se requer para viver nesse ambiente da vontade suprema? Porque para viver nela não há termos médios, vidas a metade de virtudes e vícios, senão que é necessário sacrificar tudo para converter todas as coisas em vontade de Deus. A vontade humana e as coisas humanas não devem ter mais vida, mas devem existir
para cumprir nelas a vontade de Deus e para fazer desenvolver em nós a sua vida. Agora, enquanto isso e outras coisas pensava, meu doce Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse: Minha filha, porém, será assim. Este vazio imenso de minha vontade será preenchido pelos atos humanos feitos pela criatura em minha vontade. Minha vontade divina saiu do seio eterno do ente supremo para bem do homem. Esta nossa vontade, enquanto fez um ato só ao sair de nós para envolver o homem, de maneira que não encontrasse o caminho para sair dela, se multiplicou depois em tantos inumeráveis atos para circundá-lo e dizer-lhe, me olha, esta minha vontade não só te envolve, senão que está em contínua atitude de atos imediatos para fazer-se conhecer por ti e receber teu ato de correspondência em minha vontade. Todas as coisas têm sua correspondência. Se não a têm, podem se chamar obras inúteis e sem valor. A semente lançada debaixo da terra pelo semeador quer a correspondência que a semente gere outras sementes. O 10, o 20, o 30 por 1. A árvore plantada pelo agricultor quer a correspondência da geração e multiplicação de seus frutos. A água extraída da fonte dá a correspondência de tirar a sede, lavar e limpar a quem a tirou. O fogo aceso dá a correspondência do calor, e assim todas as demais coisas criadas por Deus, que têm o poder de gerar, contêm a virtude da regeneração, multiplicam-se e dão sua correspondência. Agora, só esta nossa vontade, saída de nós com tanto amor, com tantas manifestações e com tantos atos continuados, deve ficar sem sua correspondência da regeneração de outras vontades humanas em divinas? A semente dá outra semente, o fruto gera outro fruto, o homem gera outro homem, o mestre forma outro mestre, e só nossa vontade, por quanto potente, ela deve ficar isolada, sem correspondência e sem gerar a nossa na vontade humana? Ah, não. Ah, isso é impossível. Nossa vontade terá sua correspondência, terá sua geração divina na vontade humana. Muito mais que isto, nosso primeiro ato pelo qual todas as demais coisas foram criadas, isto é, que a nossa vontade transforme e regenere a vontade humana em divina, que a nossa vontade transforme e regenere a vontade humana em divina vontade, saiu de nós. Saiu de nós. Vontade queremos. Saiu de nós. Vontade queremos. Todas as demais coisas foram feitas em ordem secundária. Mas isto feito, estabelecido na ordem primária da criação, no máximo poderá levar tempo, mas não terminarão os séculos sem que minha vontade obtenha a sua finalidade. Se obteve a finalidade da regeneração nas coisas secundárias, muito mais deve obtê-la em sua finalidade primária. Jamais nossa vontade teria partido de nosso seio se houvesse sabido
que não teria tido seus efeitos completos, isto é, que a vontade humana ficasse regenerada na vontade divina. Acha que as coisas serão sempre como hoje? Ah, não. A minha vontade esmagará tudo, confundirá em toda parte todas as coisas, confundirá em toda parte, todas as coisas serão transtornadas. Muitos fenômenos novos acontecer, muitos fenômenos novos acontecerão para confundir a soberba do homem. Guerras, revoluções, mortalidade de todas as classes, nada será evitado para derrubar o homem por terra e dispô-lo a receber a regeneração da vontade divina na vontade humana. E tudo o que te manifesto sobre minha vontade e tudo o que você faz nela não são outra coisa que preparar o caminho, os meios, os ensinamentos, a luz, as graças, para fazer que minha vontade fique regenerada na vontade humana. Se isto não devesse acontecer, não te teria manifestado tanto, nem te teria tido por tão longo tempo sacrificada dentro de uma cama, para pôr em ti os fundamentos da regeneração da minha vontade na tua, e portanto ter-te em contínuo exercício na minha vontade. Você acredita que seja nada isto estar continuamente em você? Por na boca minha oração e fazer sentir minhas penas, que junto comigo tem outro valor, outros efeitos, outro poder, poderia dizer que estou fazendo a primeira estátua, a primeira alma da regeneração de minha vontade nela. Depois, fazer as cópias será mais fácil. Por isso te digo sempre, se atenta, porque se trata de muito e da coisa mais importante que existe no céu e na terra. Trata-se de pôr a salvo os direitos de nossa vontade, de restituir-nos a finalidade da criação, de nos dar toda a glória pela qual todas as coisas foram feitas e de nos fazer dar todas as graças que nossa vontade havia estabelecido dar às criaturas, se tivessem cumprido em toda em tivessem cumprido em tudo nossa vontade. A alma faz viver a vontade de Deus nela, põe em movimento as alegrias e as bem-aventuranças divinas, nas quais ficam arrebatados os bem-aventurados. Sentia-me imersa no santo querer de Deus, e meu doce Jesus, atraindo-me a Ele, me estreitava muito forte entre seus braços e depois me disse: Minha filha, ó, como é belo o meu repouso na alma que tem por vida o meu querer, e que faz em tudo e por tudo operar e amar a minha vontade nela. Saiba que, enquanto a alma respira, bate, obra e tudo o que nela se desenvolve, estando como centro de vida minha vontade nela, é minha vontade que respira nela, que palpita, que dá movimento à obra, à circulação do sangue, a tudo. Agora, sendo esta vontade a mesma que tem as três divinas pessoas, acontece que sentem nelas o respiro da alma, seu batimento, seu movimento,
e como nossa vontade, cada vez que se decide a fazer um ato, faz sair de nós novas alegrias, novas beatitudes, nova felicidade, que, harmonizando tudo isto, entre as divinas pessoas, formam mares imensos de nova felicidade, que, envolvendo todos os bem-aventurados, ficam arrebatados nessas alegrias e são sacudidos por por estes arrebatamentos, quando nossa vontade quer tomar outros atos de vontade para nos fazer mais felizes e nos fazer pôr fora outras beatitudes, e enquanto ficam comovidos, ficam mais fortemente arrebatados em nossas imensuráveis bem-aventuranças. Agora, a alma que faz viver nossa vontade nela chega a tanto que, ao fazê-la operar, nos dá a ocasião de fazer-nos pôr em movimento nossas bem-aventuranças, as harmonias e as infinitas alegrias de nosso amor, nos faz pôr fora novas belezas nossas. Nossa vontade obrante na criatura não é tão agradável. Nossa vontade obrante na criatura nos é tão agradável, tão terna, tão amável, nos faz novas surpresas, põe em movimento nossas coisas para nos dar a correspondência de nossa glória, de nosso amor, de nossa felicidade, de tudo isso por meio da criatura que nela deu o lugar para fazer viver a nossa vontade. Como não amar este parto do nosso querer? Muito mais, pois a tal criatura, nossa vontade nos faz amável, graciosa, bela, de tal modo que em nenhuma outra encontramos suas prerrogativas. É um trabalho feito por nossa vontade, com tal maestria, que faz encantar a todo o céu e faz a alma amável a todos, e muito mais a Trindade Sacrossanta. E enquanto dizia isto, apertava-me mais forte e, fazendo-me pôr a, a minha boca no seu coração, acrescentou: bebe também tu a grandes goles nossas beatitudes, sacia-te como queiras e quanto queiras. As cruzes abrem as portas a novas manifestações, às lições mais secretas, aos dons maiores. Para viver na divina vontade, a alma deve fazer o sacrifício total de tudo, mas tudo estará em compreendê-la, conhecê-la e amá-la. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus, todo amor e ternura, veio à minha pobre alma. Primeiro se pôs junto a mim e me olhava fixamente, como se me quisesse dizer muitas coisas. Mas queria ampliar minha inteligência, porque era incapaz de poder receber e compreender o que ele queria me dizer. Depois se estendeu sobre toda a minha pessoa, me escondia dentro dele, cobria o meu rosto com o seu, as minhas mãos, os meus pés com os seus. Parecia-me que tudo estava atento a cobrir-me e a esconder-me toda nele, a fim de que nada mais aparecesse de mim. Oh, como eu me sentia feliz, escondida e coberta toda por Jesus. E eu não via mais que outro Jesus. Todo o resto tinha desaparecido. As alegrias, a felicidade de sua amável presença
como por encanto, tinham todas voltado a reviver em meu pobre coração. A dor havia desaparecido em mim. Lembrava mais de sua privação, não lembrava mais de sua privação, que me havia custado penas mortais. Oh, como é fácil esquecer tudo estando com Jesus. Agora, depois de ter me mantido por algum tempo toda coberta e escondida nele, tanto que eu acreditava que não me deixaria mais. Ouvi-o chamar os anjos, os santos, para que viessem ver o que fazia comigo e o modo como me tinha coberto sobre sua adorável pessoa. Logo me participou suas penas, e eu tudo o deixei fazer. E se bem sentia triturada por essas penas, me sentia feliz e sentia as alegrias que contém o querer divino quando a alma se abandona nele, mesmo sofrendo. Então, depois que me fez sofrer, me disse: minha filha, minha vontade quer sempre mais dar-se a ti. E para dar-se mais, quer fazer-se compreender, quer fazer-se compreender mais. E para fazer mais estável, mais seguro e mais apreciável o que te manifesta, dá-te novas penas para te dispores, principalmente, e preparar em ti o vazio onde depositar suas verdades. Quero o nobre cortejo da dor, para estar segura da alma e poder se fiar dela. É sempre a dor, as cruzes, as que abrem as portas a novas manifestações, a lições mais secretas, aos dons maiores que quero depor em ti, porque se a alma resiste, minha vontade, se a alma resiste, minha vontade penante, dolorida, se fará capaz de receber minha vontade felicitante. E adquirirá o ouvido para entender as novas lições de minha vontade. A dor lhe fará adquirir a linguagem celestial, de maneira que saiba repetir as novas lições aprendidas. Quando ouvi isso, disse-lhe, meu Jesus e minha vida, me parece que se necessita completo sacrifício para fazer sua vontade e viver nela. À primeira vista parece nada, mas depois, na prática, parece difícil. Esse não ter nem sequer nas coisas santas o mesmo bem, nem sequer um respiro de vontade própria, a natureza humana parece demasiado doloroso. Por isso, jamais poderão as almas chegar a viver no teu querer com o total sacrifício de tudo. E Jesus acrescentou: minha filha, tudo está em compreender o grande bem que eles veem com fazer minha vontade, compreender quem é essa vontade que quer este sacrifício e como essa vontade suprema não se adapta a ser entremeada e a conviver com uma vontade baixa, pequena e finita, ela quer tornar eternos, infinitos e divinos os atos da alma que quer viver em minha vontade. E como pode fazer isto se ela quer pôr o alento da vontade humana, ainda que fosse em coisas santas, como você diz? Mas é sempre uma vontade finita, e então não seria mais uma realidade viver minha vontade, mas um modo de dizer. Em troca, o ofício de minha vontade é domínio total, e é justo que o pequeno átomo da vontade humana fique conquistado e perca seu campo de ação em minha vontade.
O que diria se uma pequena lâmpada, um fósforo, uma faísca de fogo quisesse pôr-se no sol para fazer seu caminho e formar nele seu campo de luz, de ação, no centro do sol? Se o sol tivesse razão, ficaria indignado, e sua luz e seu calor aniquilariam a pequena lâmpada, aquele fósforo, aquela faísca. E você, a primeira zombaria deles, condenando sua imprudência de querer fazer seu campo de ação na luz do sol. Tal é o alento, a vontade humana. Tal é o alento da vontade humana, mesmo no bem, na minha. Por isso, está atenta a que nada a tua tenha vida, e toda te cobri e escondi em mim, a fim de que não tenha mais olhos que, para olhar só minha vontade, para dar livre campo de ação em tua alma. Mas o difícil estará em compreender o viver em meu querer. Não no sacrificar-se, porque quando tiverem entendido o grande bem que lhes vem, que de pobres serão ricos, de escravos, de vis paixões serão livres e dominantes, de servos senhores, de infelizes, de servos senhores, de infelizes felizes, e até nas penas dessa pobre vida, e que conheçam todos os bens que há em meu querer, o sacrifício total de tudo para eles será uma honra, será desejado, querido e suspirado. Eis porque te incito tanto a manifestar o que te digo a respeito da minha vontade, porque tudo estará em conhecê-la, compreendê-la e amá-la. E eu, meu Jesus, se tanto amas e queres que esta tua vontade seja conhecida, a fim de que tenha seu campo de ação divino nas almas, manifesta tu mesmo às almas suas verdades, e o grande bem que contém tua vontade, e o grande bem que elas receberão. Tua palavra direta contém uma força mágica, um ímã potente, a virtude da potência criadora. Oh, como é difícil não se render ao doce encanto de tua palavra divina. Por isso, dito diretamente por ti, todos se renderão. E Jesus, minha filha, é o meu costume, a ordem da minha eterna sabedoria, manifestar as minhas maiores obras primeiro a uma só alma, concentrar nela todo o bem que a minha obra contém, encará-la de ti a ti, como se nenhuma outra existisse. Quando tudo fiz, de modo que posso dizer que minha obra a completei de todo nela, tanto que nada lhe deve faltar, então a faço correr como em um vasto mar em favor das demais criaturas. Isto fiz com minha celestial mãe, primeiro tratei com ela a ti por ti, a obra da redenção. Nenhuma das demais criaturas sabia nada. Ela se dispôs a todos os sacrifícios, a todos os preparativos necessários para me fazer descer do céu à terra. Fiz tudo como se ela fosse a única remida. Mas depois me fez sair à luz, de maneira que todos podiam ver-me tomar os bens da redenção. Dei-me a todos, desde que me quisessem receber. Assim será de minha vontade, quando tudo o tenha completado em ti, de modo que minha vontade triunfará sobre ti e tu sobre ela, então, como água, correrá a bem de todos, mas é necessário formar primeiro a alma para ter as segundas.
Assim como as obras de Jesus, até depois de sua morte, tiveram seu pleno triunfo, assim será de Luísa. Sentia-me oprimida em um pensamento. Um pensamento queria perturbar a serenidade de minha mente. E se te encontrasse no ponto da morte e te viesse dúvidas, temores e como te comportastes em tua vida, tanto de te fazer temer a tua salvação, o que farias? Mas enquanto eu pensava assim, meu doce Jesus não me deu tempo de refletir mais, nem de responder ao meu pensamento. E movendo-se em meu íntimo, fazia-se ver que movia a cabeça. E como entristecido pelo meu pensamento, me disse: Minha filha, o que diz? Pensar isto é uma afronta à minha vontade. Nela não entram nem temores, nem dúvidas, nem perigo algum. Estas são coisas que não lhe pertencem, são antes os míseros trapos da vontade humana. Minha vontade é como um mar plácido que murmura paz, felicidade, segurança, certeza, e as ondas que faz sair de seu seio são ondas de alegria e de contentamento sem fim. Por isso, ao te ver a pensar isto, eu fiquei estremecido. Minha vontade não é capaz de temores, de dúvidas, de perigo, e a alma que vive nela torna-se estranha aos míseros trapos da vontade humana. E além disso, ao que pode temer minha vontade? Quem pode fazer suscitar dúvidas de seu agir? Se diante da santidade do querer obrante, todos tremem e estão obrigados a baixar a fronte, adorando o obrar de minha vontade? E mais, quero dizer-te uma coisa, para ti muito consoladora e para mim de grande glória. Quando morreres no tempo, acontecerá de ti o que aconteceu de mim na minha morte. E em vida obrei, rezei, preguei. Instituí sacramentos, sofri penas inauditas e até a mesma morte. Mas a minha humanidade, posso dizer que quase nada viu em comparação com o grande bem que tinha feito. Nem os mesmos sacramentos tiveram vida, enquanto eu estive sobre a terra. Assim que morri, a minha morte selou todo o meu agir, as minhas palavras, as minhas penas, os sacramentos, e o fruto da minha morte confirmou tudo o que eu fiz e fez ressurgir em vida as minhas obras, as minhas penas, as minhas palavras, os meus sacramentos instituídos por mim e a continuação da vida deles até a consumação dos séculos, assim que a minha morte pôs em movimento todas as minhas obras e as fez ressurgir à vida perene. Por isso era justo, pois, contendo minha humanidade ao Verbo eterno e a uma vontade que não tem nem princípio nem fim, nem está sujeita a morrer, de tudo o que ela fez, nada devia perecer, nem sequer uma só palavra, senão de tudo devia ter sua continuação até o fim dos séculos, para passar aos céus a beatificar a todos os bem-aventurados eternamente. Assim te sucederá. A minha vontade que vive em ti, que te fala, que te faz agir, sofrer, nada deixará perecer, nem sequer uma palavra das tantas verdades que te manifestei sobre a minha vontade. Tudo o porá em movimento, tudo o fará ressurgir. A tua morte será a confirmação de tudo o que te tenho dito, e assim como no viver na minha vontade,
Tudo que a alma faz, sofre, reza, fala, contém um ato de vontade divina, tudo isto não estará sujeito a morrer, senão que ficarão como tantas vidas no mundo, todas em ato de dar vida às criaturas. Portanto, todas as verdades que te disse, sua morte rasgará os véus que as cobre e ressurgirão como tantos sóis que dissiparão as nuvens de todas as dúvidas e dificuldades com que pareciam cobertas em vida. Portanto, enquanto viveres neste submundo, pouco ou nada verás nos outros de todo o pouco ou nada verás nos outros de todo o grande bem que a minha vontade quer fazer por meio de ti. Haverá nos outros de todo o grande bem que a minha vontade quer fazer de ti. Mas depois da tua morte, tudo terá o seu pleno efeito. Depois disto, passei a noite sem poder fechar os olhos ao sono e sem receber as habituais visitas do meu amável Jesus. Porque vindo ele, eu fico adormecida nele. Para mim é mais que sonho. Mas esse tempo o passei fazendo as horas da paixão e fazendo meus habituais giros em sua adorável vontade. Logo via que era já de dia. Isso me acontecia frequentemente. E estava dizendo entre mim, meu amor, não vistes, não viestes, nem me fizeste dormir. Então, como farei hoje sem ti? Enquanto eu estava nisso, meu doce Jesus se moveu dentro de mim, dizendo: minha filha, em minha vontade não há noites, nem sono. Sempre é pleno dia e plena vigília. Não há tempo para dormir, porque há muito que fazer. O que tomar e o que fazer feliz nela. Portanto, tu deves aprender a viver no longo dia de minha vontade, para fazer que minha vontade possa ter sua vida de atitude contínua em ti. Além disso, encontrarás o mais belo repouso, porque minha vontade te fará subir sempre mais em teu Deus e te fará compreender mais. E quanto mais o compreender, quanto mais o compreenderes, tanto mais tua alma ficará dilatada para poder receber esse repouso eterno, como todas as felicidades, com todas as felicidades e alegrias que contêm o repouso divino. Oh, de belo repouso será neste, que belo repouso será este para ti, repouso que só na minha vontade se encontra. Agora, enquanto dizia isto, saiu de dentro de mim e, pondo seus braços em meu pescoço, me apertava forte a ele, e eu estendia também os meus e o apertava forte a mim. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus chamava muitas pessoas que se estreitavam a seus pés, e Jesus lhe dizia: vinde a meu coração, e eu vos farei ver os portentos que a minha vontade fez nesta alma. Tendo dito isto, desapareceu. Vixe.
que foi que eu fiz, meu Deus? Então, tem 1, 2, 4, 5, 6, meu pai. Olha, são menores. Sofrer junto com Jesus serve de toque contínuo com o qual bate as portas da alma e a alma bate as portas da sua. Bate às portas suas. E a alma bate às portas da sua. Senti que não podia mais ficar sem meu doce Jesus. Por vários dias tive que suspirar seu retorno, mas em vão. Ele dizia de coração: meu amor, regressa à tua pequena filha, não vês que não posso mais? Ai, a que duro martírio submetes a minha pobre existência. Com privar-me de ti. Cansada e exausta, me abandonava no seu santíssimo querer. Agora, enquanto eu estava nesse estado, eu estava lendo e senti seus braços no meu pescoço. Minha mente ficou adormecida e eu me encontrei apertada pelos braços de Jesus, toda coberta e escondida nele. E eu queria lhe dizer minha dor, mas não me deu tempo de fazê-lo. E falou Jesus dizendo-me: minha filha, não queres persuadir-te que, quando a minha justiça quer, por justa razão, punir os povos, eu sou obrigado a esconder-me de ti, porque tu não és mais do que uma pequena parte que vincula todas as outras pequeninas partes das outras criaturas, e estar familiar contigo e, como em festa, e golpear as outras pequenas partes vinculadas a ti, então minha justiça se encontra em contraste e se sente dissuadir de castigar as outras pequenas partes. Por isso, nestes últimos dias, em que houve castigos no mundo, me mantive oculto de ti, mas sempre em ti. Enquanto dizia, encontrei-me fora de mim mesma, me fazia ver que em vários pontos da terra tinha havido ali terremotos, lá graves incêndios com morte de pessoas, além e outros castigos, e parecia que outros graves males seguiriam. Eu fiquei espantada e rezava. Meu amável Jesus retornou e me via frente a ele toda feia, como murcha, e lhe disse: vida minha e meu tudo, olhe como me fiz feia, como estou murchando. Ah, senti como mudo. Sua privação me faz perder o frescor, a beleza, sinto-me como um sol ardente que, me tirando todos os humores vitais, me faz murchar e consumir-me. Então Jesus me fez sofrer um pouco junto com ele. E esse sofrimento se tornava sobre minha alma como um orvalho celestial que me restituía os humores vitais e, tomando minha pobre alma em suas mãos, acrescentou: pobre minha filha, não temas. Se a minha privação te fez murchar, o meu regresso te restituirá o frescor, a beleza, o colorido. E todas as minhas orientações e o sofrer junto contigo não só te será como o orvalho que te fará tomar vigor, senão que servirá como chamada contínua com a qual eu possa bater às portas da tua alma e tu à minha, de maneira que as portas fiquem sempre abertas e tu livremente possas entrar em mim e eu em ti. O meu alento te servirá como uma vela para conservar em ti a bela frescura com a qual te criei. E enquanto isso dizia, me soprava forte e me apertando a si desapareceu. Imobilidade da graça nas almas pela ingratidão humana.
Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter passado privações amarguíssimas do meu doce Jesus, finalmente fez-se ver e, sem dizer nem sequer uma palavra, me colocou numa posição dolorosa, numa perfeita imobilidade. Sentia a vida e não tinha movimento, sentia o respiro e não podia respirar. Toda a minha pobre pessoa não tinha nem um pequeno movimento, e enquanto sentia me magoar, não era capaz de me retorcer pela dor que sentia, pois estava obrigada pela presença de Jesus e por sua santíssima vontade a ficar imóvel. Depois, quando o bendito Jesus me quis, estendeu-me os braços para me tomar e me estreitando ao seu seio e disse-me: Minha filha, viu como é doloroso o estado de imobilidade? É o estado mais duro, porque mesmo sentindo acerbas dores, o movimento é alívio, é sinal de vida. As contorções são vozes mudas que pedem vida, pedem ajuda e despertam compaixão dos presentes. Já sentistes como é doloroso, mas sabes por que te pus nesse estado de imobilidade? Para fazer-te compreender o estado em que se encontra minha graça e ter de ti uma reparação. Oh, em que estado de mobilidade se encontra minha graça? Ela é vida em movimento contínuo e está em continuado de dar-se às criaturas. As criaturas a rejeitam e a tornam imóvel. Sente a vida, quer dar a vida e está obrigada pela ingratidão humana a estar imóvel e sem movimento. Que pena! Minha graça é luz, e como luz naturalmente se expande, e as criaturas não fazem outra coisa que fazer sair de si trevas. E enquanto minha luz quer estar nelas, as trevas se expandem, paralisam minha luz e a tornam como imóvel e sem vida para as criaturas. Minha graça é amor e contém a vida de poder acender a todos em amor. Mas a criatura, amando outra coisa, volta como morto para ela este amor. E minha graça sente a mais dilacerante dor pelo estado de imobilidade em que as colocam as criaturas. Oh, em que estreiteza dolorosíssima se encontra minha graça. E isso não só naqueles que abertamente se dizem maus, mas também naqueles que se dizem religiosos, almas piedosas, e muitas vezes por coisas de nada, por coisas que não vão com seu gosto, por um capricho, por um vil apego, ou porque não encontram as satisfações da própria vontade nas mesmas coisas santas, enquanto a minha graça é toda movimento e vida para elas. Tornam-na imóvel e apegam-se ao que vai com as suas inclinações, ao capricho, aos apegos humanos e tudo aquilo em que sentem a satisfação do próprio eu. Portanto, no lugar da minha graça, põe o próprio eu como vida e como ídolo próprio. Mas sabes tu quem é a consoladora, a indivisível companheira, a raptora que rapta o movimento, a vida da minha graça, mais do que aquela que acelera sempre mais o seu movimento e nem sequer um instante a deixa imóvel? Quem vive em minha vontade, onde minha vontade reina, sempre em movimento minha graça, sempre está em festa, tem sempre o que fazer, nunca fica zangada, ociosa. A alma, onde reina o meu querer, é a pupila da minha graça e a sua pequena secretária, a qual deposita os segredos de suas dores e de suas alegrias, confia-lhe tudo, porque minha vontade tem lugar o suficiente para
receber o depósito que contém minha graça, porque ela não é outra coisa que o parto contínuo da minha vontade suprema. Que coisa é o te amo? Estava a rezar e fundindo-me no santo querer divino. Queria girar com todas as partes, até no empíreo, mas encontrar esse te amo supremo, para encontrar este te amo supremo, que não está sujeito a nenhuma interrupção. Gostaria de o fazer meu, para que também eu tivesse um te amo, jamais interrompido, que pudesse ecoar ao te amo eterno, e possuindo em mim a fonte do verdadeiro te amo, pudesse ter um te amo por todos, por cada um, por cada movimento, por cada ato, por cada respiro, por cada batida e por cada te amo do mesmo Jesus. E enquanto me parecia chegar ao seio do Eterno, fazendo o seu te amo, ia repetindo por toda parte e sobre cada coisa o refrão do te amo ao meu Supremo Senhor. Agora, enquanto fazia isto, o meu pensamento interrompeu o meu te amo, dizendo-me: o que estás a fazer? Poderia fazer outra coisa, e além disso, que grande coisa é este te amo. E meu doce Jesus, movendo-se como depressa em meu interior, me disse: que coisa? Que grande coisa é o te amo para mim? Minha filha, o te amo é tudo. O te amo é amor, é veneração, é estima, é heroísmo, é sacrifício, é confiança para quem é dirigido. O te amo é possuir aquele que encerra o te amo. Te amo é uma palavra pequena, mas pesa quanto pesa toda a eternidade. O te amo encerra tudo, abraça todos, se difunde e estreita, se eleva em alto, desce até o baixo e imprime onde quer que esteja, mas jamais se detém. Como, como que é coisa de nada minha? O te amo, minha filha? Como que é coisa de nada minha? O te amo, minha filha? Sua origem é eterna. No te amo, o Pai Celestial me gerou. E no te amo procedeu o Espírito Santo. No te amo, o Fiat Eterno fez a toda a criação. E no te amo, perdoou o homem culpado e o redimiu. Assim que no te amo, a alma encontra tudo em Deus. E Deus encontra tudo na alma. Por isso, o valor do te amo é infinito. Está cheio de vida e de energia. Não se cansa jamais, supera tudo e triunfa sobre tudo. Por isso quero ver este te amo dirigido a mim sobre teus lábios, no teu coração, no voo dos teus pensamentos, nas gotas do teu sangue, nas penas, nas alegrias, no alimento que tomas, em tudo. A vida de meu te amo deve ser longa, longa em ti. Meu Fiat, que reina em ti, porá o selo do te amo divino. Depois disso, diante de minha mente se apresentou em um ponto altíssimo um sol. Uma luz era inacessível. De seu centro saíam contínuas pequenas chamas contendo cada uma um te amo. E conforme saíam em ordem em torno desta luz inacessível, mais essas chaminhas ficavam como que atadas por um fio de luz. Aquela luz inacessível que alimentava a vida dessas chamas, estas chamas eram tantas que enchiam o céu e a terra. Parecia-me ver nosso Deus como o princípio e origem de tudo, e as chamazinhas, a criação toda, como parto divino e de puro amor. Também eu era uma pequena chave, e meu doce Jesus me incitava a tomar meu voo
por cada chama para pôr nelas o duplo te amo. E eu não sei como eu encontrei fora de mim mesma para girar no meio dessas chamas e imprimir meu te amo em cada uma delas. Mas eram tantas que eu perdia, mas uma força suprema me fazia tomar a ordem e o giro do meu amo. Depois encontrei-me num vasto jardim. E com grande surpresa minha encontrei a minha rainha mãe, a qual, aproximando-se de mim, me disse: Minha filha, vem comigo trabalhar neste jardim. Devemos plantar flores e frutos celestes de divinos. Já está quase vazio, e se algumas plantas existem, são terrestres e humanas. Portanto, convém arrancá-las para fazer com que este jardim seja de todo agradável a meu filho Jesus. As sementes que devemos plantar são todas as minhas virtudes, minhas obras, minhas penas, que contêm o germe do fiat voluntas tua. Não houve coisa que eu fizesse que não tivesse este germe da vontade de Deus, e ter-me-ia contentado em não fazer nada antes de agir, sofrer sem este germe. Toda a minha glória, a dignidade de mãe, a altura de rainha, a supremacia sobre tudo, vinham-me deste germe. Toda a criação, todos os seres me reconheciam dominante sobre eles, porque viam em mim reinante a vontade suprema. Por isso, tudo o que eu fiz e tudo o que tu fizestes com este germe, o querer supremo o uniremos com este germe do querer supremo, o uniremos e plantaremos nesse jardim. Então fundimos juntas as sementes que tinha a Mãe Celeste, que eram muitas, e as poucas minhas, que não sei como as encontrei, e começamos a formar sulcos para pôr as sementes. Mas, enquanto fazíamos isso, fora dos muros do jardim, que eram altíssimos, se ouviam rumores de armas de canhões e que se golpeavam em modo horrível. Assim que nos vimos obrigadas a correr para prestar ajuda, havendo chegado, se viam povos de várias raças e diversas cores, e muitas nações unidas que lutavam e davam terror e espanto. Mas enquanto via isto, encontrei-me em mim mesma, mas com tal espanto que, com dor de não ter dito nem sequer uma palavra à minha celestial mãe acerca de meu duro estado, seja sempre bendita a santíssima vontade de Deus, e tudo seja para a sua glória. Quem vive na vontade de Deus está em comunicação com todas as coisas criadas e é sustentada por toda a criação. Depois de ter passado vários dias de total privação de meu docíssimo Jesus, ia repetindo o meu doloroso refrão: tudo para mim acabou, não verei mais, não o verei mais, não escutarei mais sua voz, que tanto me deleita, tanto me deleitava. Estou abandonada por quem formava tudo, todo o meu contentamento, e era tudo para mim. Que martírio prolongado, que vida, sem Jesus. Mas enquanto meu coração se afogava em tristezas, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me tomou nos braços. Eu pus meus braços em seu pescoço, colocando minha cabeça sobre seu peito, sem poder mais. E Jesus, me apertando forte a si, apoiava seus joelhos sobre meu peito, comprimiu, oprimiu, forte disse-me, minha filha, tu deves morrer continuamente. Enquanto isso me dizia, me participava várias penas e depois, tomando um aspecto mais afável, agregou:
Minha filha, de que temes se está em ti o poder da minha vontade? E é tão certo que há este meu querer em ti, que num instante te transformei em minhas penas. E tu, com amor, te prestastes a recebê-las. E conforme tu penavas, estendestes os braços para abraçar a minha vontade. E enquanto tu a abraçavas, tudo que vive em meu querer, isto é, os anjos, os santos, minha mãe celestial, a mesma divindade, sentiram a estreiteza de teu abraço, e todos correram para te abraçar, e em coro disseram: como é grato e amado o abraço de nossa pequena exilada, que vive sobre a terra para cumprir somente a vontade de Deus. Assim como a cumprimos nós no céu, ela é nossa alegria, é a nova e única festa que nos vem da terra. Oh, se tu soubesses o que significa viver em minha vontade, significa que não há divisão entre ela e o céu. Onde está minha vontade, ela se encontra. Seus atos, suas penas, suas palavras estão em ato e obrante em qualquer lugar onde se encontra a minha vontade. E como se encontra por toda parte, a alma se põe na ordem da criação e está, graças à eletricidade do Supremo Querer, em comunicação com todas as coisas criadas. E assim como as coisas criadas estão em ordem e harmonia entre elas, uma é o sustento da outra sem nem sequer uma pode afastar-se, e jamais seja. E se afastar uma só coisa criada por mim, a criação se transformaria toda, se transtornaria toda. Há um segredo entre elas, uma força misteriosa, que, enquanto vivem suspensos no ar, sem nenhum apoio, com a força da comunicação que tem entre elas, uma sustenta a outra, assim quem faz a minha vontade está em comunicação com todos e é sustentada por todas as obras do seu Criador. Por isso todos a reconhecem, a amam e lhe emprestam a eletricidade. O segredo de viver junto com elas, suspensa entre o céu e a terra, toda sustentada pela única força da suprema vontade. Graças a Deus. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós.